Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensweiger, o curso de Física Básica, volume 3, Eletromagnetismo. Vamos resolver o problema 3 do capítulo 3, que trata sobre campo elétrico. Vou fazer a leitura do enunciado e em seguida resolver o problema, tá? Então o problema 3 do capítulo 3 diz o seguinte: seja aí a magnitude do campo em um ponto P situado a uma distância d de um plano, uniformemente carregado com densidade superficial de carga sigma. A maior contribuição para E provém dos pontos mais próximos de P sobre o plano. Mostre que a região do plano situada a uma distância menor que ou igual a 2D maiúsculo do ponto P é responsável pela metade E sobre 2 do campo em P. Então, para resolver esse problema, pessoal, nós vamos primeiro calcular o campo de um disco, né? O campo do disco já está na própria descrição do capítulo 3, né, do livro, mas aqui eu vou só fazer uma breve revisão, tá? Então você tem um disco, esse disco tem raio A, tá? E o sistema de eixos coordenados x, y e z orientados dessa forma. O ponto P está aqui em cima. Esse ponto P em relação ao centro do disco está a uma distância d e o disco tem raio A. Os versores I, J e K apontam exatamente nas direções dos eixos cartesianos x, y e z. Tá? Esse ρ-chapéu é um versor que aponta radialmente, saindo para fora, orientado aqui no sentido crescente do A, aqui, ó, desse eixo A. Tá? Sigma densidade de carga superficial, que é uniforme, perfeito? Bem, então o campo elétrico para o disco, a gente sabe que o campo elétrico é dado por essa integral, né, na área, já que é um disco, R menos R', onde R é onde você quer calcular o campo, é dado por D, K-chapéu, e R' é onde está posicionado o elemento infinitesimal ao longo de toda essa distribuição. Então, se você escolher um ponto aqui, esse ponto vai estar a uma distância R', né, que eu estou dizendo que é ρ-chapéu, tá? Em relação à origem do meu sistema de coordenadas. R menos R', você vai fazer a subtração vetorialmente, e o módulo disso, já que suas direções são perpendiculares, então é o quadrado do primeiro, o teorema de Pitágoras, né? Se você calcular o produto escalar dele por ele mesmo, vai ficar d quadrado mais ρ quadrado, raiz quadrada. Então o módulo dessa diferença de vetores é exatamente esse resultado. Com isso, você pode substituir essa diferença e o módulo exatamente aqui no numerador e denominador dessa integral para o campo elétrico, tá? Ainda é o vácuo, que é a permissividade do vácuo aqui considerada. Então, quando você faz essa substituição, você vai acabar obtendo essa integral aqui, ó, para você resolver, né? Então fica sigma, constante, sai da integral, 4πε0. Essa integral vai em relação a R de 0 a ρ, desculpa, né? E em relação a φ de 0 a 2π, né? Ρ e φ são os elementos, esse ρ de φ é o elemento infinitesimal de área aqui em coordenadas polares, tá? Já que o disco está no plano XY. Aqui você substitui aqui em R menos', né? Como aqui está módulo ao cubo, esse camarada é elevado a meio, elevado ao cubo dá 3 meios, está aqui, ó, tá? O expoente desse termo. Bem, e aí você tem duas integrais, uma integral em K e uma integral em ρ para resolver. Você pode distribuir a integral aqui dentro desses termos e vai acabar obtendo duas integrais em K e em ρ. A primeira em K está aqui e a segunda em ρ, que está aqui, ó, tá? O que é interessante notar é que essa primeira integral você consegue separar ρ e φ. Fica desse jeito separado, né? Aqui vai dar 2π, e essa integral eu vou resolver já por uma mudança de variável. E aqui na parte em ρ-chapéu, você fica com essa integral em ρ e essa integral em φ. Lembrando que ρ-chapéu em coordenadas, a decomposição dele em coordenadas cartesianas é cosseno de φi mais seno de φj, onde φ é o ângulo que parte no sentido horário, no sentido anti-horário, a partir do eixo x aqui, crescente, esse φ, tá? I é o versor na direção x e o j na direção y, j-chapéu, tá? Então esse ρ-chapéu é exatamente essa decomposição em ij. Quando você integra de 0 a 2π, essa integral aqui vai dar 0, e dando 0 anula essa outra. Então todo o campo elétrico, a única contribuição diferente de 0 é somente a contribuição em K, na direção K. A contribuição ρ se anula. Isso é fácil de entender, né? Quando você olha o desenho aqui em cima,
Exatamente que se você pegar o elemento infinitesimal desse lado aqui, ele vai gerar um campo, por exemplo, nesse ponto para lá, digamos, infinitesimalmente. Oposto a esse ponto tem um outro do outro lado que gera também um campo para lá. Então você tem um vetor, mesma distância, mesma densidade de carga, mesmo dq, gerando um campo aqui, né? Então você tem um vetor para lá e outro idêntico, simétrico para cá, com o mesmo ângulo θ para cá e ângulo menos θ aqui. O que acontece quando você fizer a decomposição nos eixos z e ρ? A contribuição em ρ, você vai ter uma componente orientada para a direita e a outra para a esquerda, igual, se cancela, então a contribuição em ρ se anula. Já a contribuição em z, desse vetor aqui vai dar um para cima e desse outro camarada vai dar um outro para cima também, vai somar duas vezes na direção z, ou seja, na direção k. Então essa é a razão, né, dessa integral aqui se anular em ρ e a integral em k é preservada, tá? Você tem que resolvê-la, tá? Então eu vou resolver somente agora a integral em k chapéu. Tira todos os termos, ρ, d e k da integral, fica essa integral, faz essa mudança de variável aqui no denominador, du é 2ρ dρ, né? E aí substitui aqui, quando você faz a substituição, depois de algumas etapas, você encontra esse resultado. Raiz de u, onde u, né? Quando o ρ vale 0, u é d quadrado, tá aqui, ó. Limite superior, quando o ρ é a, o u é d quadrado mais a quadrado, tá aqui, ó. Substitui limite superior e inferior, você encontra um campo elétrico para o disco, exatamente dado por essa expressão, tá? Bem, quando você quer comparar dois resultados, você precisa ter, né? Quando você quer fazer uma comparação, você precisa de no mínimo dois resultados, tá? Então, primeiro nós obtivemos, que é o caso de um disco finito, com uma densidade de carga sigma, qual é o campo que ele gera no ponto P, dado por essa expressão que a gente acabou de encontrar. Então, vamos comparar esse resultado com o fio infinito, com o plano infinito, né? Então, eu vou pegar esse plano aqui e ele no infinito, qual é a contribuição que ele pode gerar num dado ponto P aqui. Então, quando você vai fazer a análise para o fio infinito, lembra que o fio infinito ele é o limite quando A tende a infinito, esse raio, do próprio campo do disco, né? Então, o campo do disco é dado por essa expressão aqui, ó, você pode tirar aqui esse A, né? Veja, quando você vai fazer a expansão, quando você vai fazer o limite, né, do campo do disco para obter o campo do plano infinito, você precisa, esse fator dele precisa ser comparável a uma outra medida de comprimento, nesse caso vai ser o A. Como esse A vai crescer muito, então eu vou ter que comparar ele com esse D, que é essa distância de 0 ao ponto P. Então, para isso eu fatoro, eu tiro de dentro da raiz quadrada esse A quadrado. Tirando, fica D sobre A aqui, ó, dividido por 1 mais, lá dentro da raiz, D sobre A ao quadrado, raiz quadrada, tudo isso é K. Eu não alterei o resultado daqui para cá, eu só fiz reescrever. E por que eu faço isso? Porque eu posso chamar essa variável de x. Então, à medida que o meu A for crescendo, né, que já que eu vou tomar um limite já tendendo infinito, à medida que o meu A for crescendo, esse x, que é D sobre A, eu estou considerando muito pequeno. Então, x raiz quadrada de 1 mais x quadrado, que eu chamei de uma função f aqui, ó, eu posso fazer uma expansão em Taylor dele. Então, quando você faz a expansão em Taylor, você obtém esses termos aqui, ó. E aí, à medida que esse A vai crescendo, esse A vai tendendo para o infinito, essa diferença D sobre A vai tendendo a zero, vai ficando cada vez menor, né? Já que esse A vai tendendo para o infinito, então uma quantidade dividida por uma coisa infinita tende a zero, tá? Então essa quantidade x, que é pequena, ela vai tendendo a zero à medida que o meu A, eu tomo meu limite que esse A vai tendendo para o infinito. Então eu faço a expansão, no limite em que x tende a zero, todos esses termos vai se anular, ou seja, todo esse termo dessa função f se anula de acordo com a minha expansão inteira. Então ele vai dar zero e o meu campo do disco torna-se o campo de um plano infinito, que é sigma sobre 2 epsilon 0 na direção k. Está aqui, ó. Esse é o campo que eu estou chamando campo do plano infinito, é igual a sigma sobre 2 epsilon 0 na direção k. Isso para o plano infinito. Agora sim, eu tenho dois resultados. Eu posso fazer a comparação tanto para o disco como para o plano infinito. Então, para o plano infinito é esse resultado que nós encontramos e para o disco foi esse aqui. Então, vamos comparar os dois. Então, em resumo, os dois resultados estão aqui.
tá? Então, esse termo aqui, ó, sigma sobre 2ε0k, é o próprio campo do disco. Então, o campo do plano infinito. Então, o campo do disco é igual o campo do plano infinito, que é esse termo aqui, ó, esse vezes k, tá? E o que sobra é o termo em colchete, 1 menos d sobre d quadrado mais a quadrada raiz quadrada. Então, aqui, no meu desenho, o que eu tenho? Eu tenho o campo do disco com meus parâmetros d, a e o ponto P. Essa distância daqui para cá eu chamei de d'. Esse d', se você aplicar o teorema de Pitágoras, ele nada mais nada menos que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ele é d quadrado mais a quadrado raiz quadrada. Então, à medida que eu for alterando esse d', eu posso fazer uma comparação interessante entre o resultado do disco e o resultado do plano infinito. E qual é? Então, quando, para d', exatamente obedecendo aqui o teorema de Pitágoras, a quadrado mais d quadrado raiz quadrada, para esse resultado eu tenho o campo do meu disco, que eu já obtive inicialmente na aula de hoje, que é dado por essa expressão, aqui, ó, tá? Aí eu posso reescrever ainda mais ainda, eu posso escrever o campo do disco, 1 menos d sobre, quem é essa distância, raiz quadrada de d quadrado mais a quadrado, isso aqui é o próprio d'. Eu chamo esse cara de d' aqui e deixo esse resultado aqui inicialmente. Esse resultado já é conhecido, que nós já obtivemos tanto para o plano infinito quanto para o disco. Agora, quando esse d' é igual a 2d, ou seja, quando esse d' for igual a 2d, quando você substitui nessa expressão aqui, d' igual a 2d, você pode mostrar que esse campo do disco é exatamente o campo do plano infinito, a metade do valor dele, tá? A metade do valor dele aqui, ó, é infinito sobre 2. Então, o que você conclui, que é o que você queria mostrar? O que você conclui é que, veja, quando essa distância, quando essa distância d, ela começa, você começa a mudar, você começa a pegar círculos, cada vez maiores, raios, discos cada vez maiores, com esse A maior, vai chegar um momento em que o campo desse disco é exatamente a metade do campo gerado por um plano infinito. E qual é essa distância d'? Exatamente quando essa distância d' for igual ao dobro dessa distância aqui, D maiúsculo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.